Fala Tricolada, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Tricolada, mais um vídeo aqui no canal. A gente vai fazer uma análise desse jogo que o Fluminense classificou, 4-2 em cima do Motoclube. Classificado, vai pegar o Botafogo da Paraíba na segunda fase da Copa do Brasil, em que o Botafogo da Paraíba já é um adversário um pouquinho mais complicado, que é o líder da Copa do Nordeste, está em boa fase. Mas o Fluminense conseguiu se classificar, mas jogou muito mal. Jogou muito mal, na minha opinião, tanto no primeiro como no segundo tempo. Os gols foram saindo no segundo tempo, mais por cansaço, desgaste físico da equipe do Motoclube, que se mostrou uma equipe muito mal fisicamente. Aí o Fluminense começou a encontrar facilidade no segundo tempo. Enquanto o Motoclube teve pernas, ele incomodou. O Fluminense com os mesmos erros do ano passado. Me preocupa muito o Fluminense está a 10 jogos sob o comando de Odair Hellmann e não ter um esquema tático e nem ter um time titular. Isso me preocupa muito e chegou a hora da comissão técnica sentar, conversar e analisar 10 jogos, no máximo são o quê? 7 jogos de Campeonato Carioca, 8, 9, 2 de Sul-Americana e um agora da Copa do Brasil. E nada do Fluminense ter um time titular e nada de ter um esquema tático. O Fluminense não tem padrão tático, o Fluminense não tem uma cara. Vou fazer agora nesse vídeo, colocar aqui para vocês o passo a passo desse jogo, como o Fluminense chegou a essa classificação. Mas já peço, por favor, que você deixe aquele joinha, aquele like maneiro, se inscreva no canal e não deixa de comentar no final do vídeo. Já tem uma enquete lá na comunidade para você responder. Quem for o melhor em campo, participe da enquete. Vamos lá. Gol aos 40 segundos do primeiro tempo, Motoclube se utilizando da Avenida Gilberto, aquela mesma avenida que muita gente desfilou em 2019, continuam desfilando pelo ano de 2020, Gilberto muito mal, como sempre, displicente na marcação, dando espaço. Muitas jogadas do Motoclube foram lá pelo lado direito do Gilberto, todos os ataques do Motoclube eram por ali e eram ataques perigosíssimos. Pela ponta esquerda, eles foram lá pela ponta esquerda, passaram com uma facilidade, 40 segundos, gol do Motoclube. E já aos 11 minutos de jogo, o Motoclube fez o seu segundo gol nas costas novamente do Gilberto. Então vamos lá, aquele mesmo problema, os 15 minutos iniciais, eu falei no vídeo anterior, no pré-jogo, que o Fluminense precisava pressionar o Motoclube nos 15 minutos iniciais para fazer logo um gol, ficar tranquilo no jogo, tirar o Motoclube de uma possível retranca, coisa que não aconteceu, que o Motoclube tomou uma postura de time que precisava fazer o resultado. Eu esperava que o Motoclube fosse esperar, mas como o Motoclube precisava fazer o gol, precisava fazer o resultado, porque o empate favorecia o Fluminense, e é assim que eles jogaram. Partiram para cima do Fluminense nos 15 minutos iniciais. O Fluminense, como sempre, como tem de costume, começou o jogo desatento, foi assim no Fla-Flu e em outros jogos, permanece errando nisso aí, entrando nos primeiros minutos de jogo do Fluminense, a maioria das vezes são desastrosos, desatentos. 11 minutos de jogo, 2-0 Motoclube, aí a coisa começou a degringolar de vez. Aos 14 minutos teve o pênalti do Nenê, 2 minutos de empurra, discussão, esse negócio todo. O Nenê fez o gol, diminuiu o placar, 2-1 Motoclube. Aí aos 33, um meio de campo que foi mal escalado, com Yuri, Henrique e Nenê, placar diverso, o Fluminense precisando empatar, 2-1, 15 minutos iniciais do Fluminense muito ruins, muito desligados, erros antigos. Aí o Fluminense não tinha meio de campo e força nesse meio de campo para tentar modificar alguma coisa, apesar do gol do Nenê de pênalti. Aí que o Odair fez? Ele tirou um dos volantes. Eu não tiraria o Yuri. A minha opção para tirar o Henrique, quem vem jogando mal durante muito tempo, muitas partidas, o Henrique vem muito mal. Eu tiraria o Henrique. Ele tirou o Yuri. Ok. Daí colocou o Ganso. Achei por bem colocar o Ganso. Concordei até com a transmissão da TV, porque o Ganso e o Nenê não são para jogarem juntos, mas esse jogo precisava do que o Ganso entrasse. O Nenê não era para ter tirado, não era para pensar em tirar, porque o Nenê foi muito bem novamente na partida de hoje. Mas a gente precisava do Ganso, porque a gente precisava de ter um jogador que cadenciasse o jogo, que
tocasse a bola, que virasse o jogo, que desse as coordenadas ali do meio de campo, melhorasse o passe do meio de campo do Fluminense, a qualidade do passe. Então precisávamos que o Ganso entrasse para organizar esse meio de campo, e foi isso que o Ganso fez. Ele entrou e organizou, entrou como volante, aquele volante que sai mais, e o Henrique ficou mais estável lá na frente da zaga, mais na proteção, ficou mais fixo, fazendo a função que é do Yuri, e o Ganso saiu mais um pouco, se aproximando. O Ganso jogou em todas as áreas do campo, correu bastante, diferente de sua característica. Aí o Fluminense deu uma melhorada. Muita cera, muita retranca do Motoclube. O primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim, o trio de ataque muito mal, o Elton Silva pela direita, Pacheco errou muito lá pela esquerda, Pacheco começou lá pela direita, depois entrou mal lá pela direita, porque não é a posição dele, mas o Odair escalou ele errado lá pela direita, e o Elton Silva, que é de jogar pela direita, o Odair colocou na esquerda. Depois ele inverteu os lados, aí colocou o Elton Silva na direita e o Pacheco na esquerda, mas não adiantou muita coisa, porque o trio de ataque hoje foi muito mal, principalmente o Evanilson também não encontrou a cor da bola, bola passando na entrada da área, goleiro batendo roupa, e a presença de área o Evanilson não mostrou. Só reforça a necessidade de o Evanilson ter uma sombra, de o Evanilson ter um reserva, ou o Evanilson ser a sombra ou reserva de alguém. Não podemos confiar no Evanilson para todo um Brasileirão. É um bom jogador, é um bom centroavante, é um jogador de área muito promissor, mas não podemos contar com um jovem, como no caso o Evanilson, para todo um Brasileirão, e vai precisar reforçar, vai precisar contratar um camisa 9, que pode ser aí o Fred que está para chegar. Vamos lá, fomos para o intervalo, houve a modificação, ele tirou o Pacheco e colocou o Marcos Paulo lá pelo lado esquerdo. Então o Marcos Paulo voltou à equipe titular, Pacheco saiu, que não estava indo muito bem. Terceiro gol do Nenê de falta, Nenê, 3 minutos do segundo tempo, teve uma falta, o Ganso recebeu foi receber uma bola na meia-lua, deixou o corpo, malandragem do Ganso, recebeu a falta para o Nenê bater, Nenê bateu magistralmente aos 3 minutos do segundo tempo, gol do Fluminense, de falta do Nenê, belo gol, carimbando a boa atuação do Nenê, e reforçando a necessidade da entrada do Ganso, que teve, com a sua malandragem, com a sua técnica, forçou essa falta, gol do Flusão. O Flu começou a dar uma melhorada, começou a jogar bem, a crescer no jogo, a forçar a marcação, 2-2, o jogo começou a ficar favorável ao Fluminense, mas após o empate, o Motoclube começou a dar mais espaço para o Fluminense, e o Ganso, e depois, durante o desenrolar da partida, houve uma oscilação, o Fluminense voltou a jogar mal, o Motoclube começou a forçar, porque precisava sair do empate, o empate favoreceu o Fluminense. Aos 13 minutos, 39% de posse de bola para o Motoclube, 61% de posse de bola para o Fluminense. O Fluminense dominava o jogo, mas aquele falso domínio, time atuando muito mal, assim como no primeiro tempo. No segundo tempo começou a mesma toada. Aí comecei a perceber um problema físico na equipe do Motoclube. Eles tentavam forçar essa marcação, adiantar essa marcação, porque o empate não os favorecia, mas eles não tinham força física para isso, o jogador saindo por problemas físicos. A terceira substituição foi no meio do segundo tempo. O Fluminense deu aquela diminuída de ritmo, que é natural nos jogos do Fluminense. Aos 26 minutos, um cruzamento lateral, o Nino fez aos 26 minutos de jogo por ali, fez o gol do alívio, porque 3-2 já garantia a classificação do Fluminense, gol do Nino de cabeça. Aos 35, teve uma outra substituição, saiu o Elton Silva machucado, para não perder o costume. O Elton Silva saiu machucado de um jogo, aí entrou o Iago. O Iago entrou no lugar dele, entrou para dar uma acalmada na bola, diminuída no ritmo e fechar mais o espaço. Foi a finalidade que eu enxerguei com a entrada do Iago. E aos 38, gol do Marcos Paulo, belíssima jogada, ele que entrou bem no segundo tempo, passou por 1 e por 2, fez um golaço, gol do Marcos Paulo aos 38 do segundo tempo, sacramentando a vitória, 4-2, Fluminense classificado para a próxima fase
da Copa do Brasil. Eu fiquei muito assustado com o primeiro tempo do Fluminense, muito preocupado, pensei que a coisa ia degringolar, pensei que íamos ser eliminados também na primeira fase. O Fluminense começando muito mal, 15 minutos muito desatento, o Fluminense sem padrão tático, o Fluminense sem um esquema que dê confiança para os torcedores, Muriel muito inseguro, Marcos Felipe precisa ganhar uma oportunidade, o Gilberto nulo na marcação, o Ganso bem de volante, entrou bem de volante, Henrique mal, lento, o Nenê bem ofensivamente, chegando, os momentos mais perigosos do Fluminense foram com ações do Nenê, o Evanilson não encontrou a bola, o Marcos Paulo entrou muito bem. Então o Fluminense precisa, o Odair precisa encontrar um time titular, me parece o Odair um pouco perdido. Essa vitória não me tranquiliza, essa vitória me deixa mais preocupado, porque o Fluminense não mostra uma evolução. Como eu falei, 10 jogos sob o comando do Odair, e o Fluminense ainda não tem uma cara, não tem uma identidade, tem um meio de campo lento, um time mal escalado e um treinador que me parece perdido. Então, uma semana que o Fluminense teve para treinar para esse jogo contra o Motoclube e não apresentou nada de novo e deixou a torcida muito preocupada, particularmente eu. Estou muito preocupado com o andar do Fluminense aí, porque vocês sabem muito bem que Campeonato Carioca dá enganado. Você ganha uns times pequenos daqui do Rio de Janeiro, você acha que está tudo bem. E aí quando você pega jogos decisivos, Sul-Americana, Copa do Brasil, daí você começa a ver a realidade do Fluminense. O Fluminense precisa melhorar. O Odair precisa dar um padrão tático imediatamente para esse time, porque deixa entender que o Fluminense está perdendo tempo. E isso a gente pode sentir isso lá na frente. Então, hora de avaliar, hora de sentar, conversar, chamar o treinador, ver o que ele quer desse Fluminense, porque classificamos. Estamos classificados, estamos na próxima fase, mas é preocupante. Uma vitória que mais preocupa do que agrada. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Pro amanhã tem o vídeo novo. Tamo junto, sempre com vídeo novo aqui no canal Tricolada. Não deixe de deixar o seu like e curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo. Fui!